Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu tomo com vocês a primeira leitura da liturgia do dia, para nós rezarmos aqui no Amor Vencerá. Está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 5 e versículo do 8 ao 20. Versículo 5 e versículo do 8 ao 20. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque, e disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de seu filho. Mas então Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e de tua escrava. Atende tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão, um odre de água e o deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Betsabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus então abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou um deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando a gente lê esse trecho do livro de Gênesis, eu não sei você, mas à primeira vista a gente até se revolta, né? Como é que Deus expulsa uma mulher da casa de Abraão, que era escrava, que se deu a ele, que serviu a casa de Abraão, serviu dando-lhe a graça de ter um filho com ela, né? Ismael. E depois Deus manda Abraão despedir essa mulher. E Abraão, né, quando ficou sabendo de Sara, ele ficou desgostoso, foi falar com Deus e Deus disse: não, manda ela embora. Eu tenho um outro projeto para a vida dela e a vida do menino. Nós às vezes passamos por situações e momentos que nós não entendemos o para quê de Deus, as direções de Deus, mas Ele sempre tem um plano diferente. Quantas vezes eu prego muito em retiro para mulheres, eu uso muito essa passagem, sabe, Padre Wagner? Porque Deus, muitas vezes na vida de uma mulher, Ele reconstrói, como reconstruiu a vida de Agar. Mas tem um detalhe nessa passagem que a gente precisa prestar muita atenção. Agar até então não enxergava que Deus tinha uma solução para a vida dela. Agar não enxergava o poço diante dela, porque o poço já estava ali. Ali está dizendo a palavra: Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. E foi ali que Deus salvou a vida da mãe e do filho no deserto.
Deus estava cuidando, embora Agar, não percebesse o cuidado de Deus para ela. E a nova chance que Deus estava dando a ela e ao menino. Naquele momento, ali no deserto, Agar não era mais uma escrava. Veja, olha a oportunidade, ela saiu da casa de Abraão como uma mulher livre. Deus deu a ela a chance de um recomeço. Eu vou libertar essa mulher, eu vou levá-la a um outro propósito. Eu tenho um propósito para Isaac, mas para ela e para o menino eu também tenho um propósito. Mas para isso, Deus teve que abrir os olhos e ela enxergar o poço diante dela. Que Deus hoje nos faça enxergar que nem tudo é tão ruim, né, Padre? É interessante, né? Quando a gente está sofrido, passando por uma tribulação, por diversas circunstâncias, às vezes a gente não enxerga além do problema, né? A gente não consegue ver a solução. A gente está tão preocupado com o problema, com aquele fato, com aquela situação, que a gente não consegue enxergar além daquilo. Mas hoje Agar aprendeu que quando a gente pede o socorro do céu, Ele vai dar sabedoria, vai abrir os nossos olhos, nosso entendimento e vai para nos capacitar para enxergar a solução. O poço está ali na frente. A solução está na nossa frente, pertinho de nós. Mas a gente está tão agoniado ou tão sofrido por causa daquela situação, que a gente não consegue dar passos na direção da solução, né? E hoje Deus abriu o entendimento de agora. Ela estava olhando ainda como escrava, como uma pessoa que dependente de Abraão, dependente de Sara, dependente daquela vida que ela vivia. E agora Deus deixou ela livre. Olha, está vendo esse mundo lindo que está na sua frente? É para você agora livre, você não é mais escravo. Você agora é dono da sua vida em Deus. Quando a gente está em Deus, nós tomamos posse da nossa vida em Deus e as coisas vão acontecendo em Deus e Ele vai dando as soluções e vai nos capacitando para vencer. Então hoje Agar abriu os olhos para a vida nova. Deus quer abrir os seus olhos para a vida nova, né? Qual é o seu problema que você está fechado nele, na sua doença? Não vejo uma solução para essa situação. Não sei como fazer. Acho que não tem mais solução. Minha vida agora chegou ao final, acabou. Não há mais esperança. Agar estava assim também, viu? É verdade. Agora, a hora que você começa a rezar, os seus olhos vão abrindo. E você vai começar a enxergar de uma forma nova em Deus, né? E a solução às vezes está bem pertinho de você. É isso mesmo. Portanto, eu quero pedir você a ficar em pé, você que está aqui, vamos rezar. Vamos pedir a Jesus que mostre o poço para a gente, que nos dê uma visão nova. Nós estávamos vendo as coisas só pelo lado negativo. Não deu certo, uma porta se fechou, as coisas não aconteceram, mas de repente o poço está aí, do seu ladinho. Você só precisa chegar e beber dele. Assim como a mulher samaritana que encontrou diante do poço ninguém mais do que Jesus, né? E Jesus mudou o rumo daquela mulher, a história daquela mulher. Vamos beber dessa fonte hoje. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero beber dessa fonte para enxergar os teus projetos, para sair desse pessimismo, Senhor, dessa sensação de derrota, Jesus. Vá pedindo isso ao Senhor. Levante os seus braços e vá pedindo: mostra-me o poço, Senhor. Mostra-me, Senhor, a fonte e dá-me de beber dessa fonte, para que toda essa sensação pessimista, esse olhar de desespero saia de mim, para que eu veja, Senhor, que o Senhor tem desígnios sobre a minha vida. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Fonte de água viva que cura e liberta a alma,
Levanta os seus braços. Vento impetuoso que traz novo vigor, vem e encha-nos. Chama que reaviva, brisa que acalma a alma e restaura. Chama que reaviva, brisa que acalma a alma e restaura. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. Vá pedindo o Espírito Santo de Deus. Vá bebendo desta água, dessa fonte, para que o Senhor possa mostrar a você os rumos que Ele tem, a vida nova, para que você possa enxergar a ação de Deus sobre a sua vida. Deus está agindo sobre você, a mão de Deus não saiu de sobre você. Ele envia até o seu anjo. Vai dizer o salmo de hoje que o anjo do Senhor vem acampar e vem estar ao lado daqueles que Ele o ama. A providência, a ação de Deus não te abandonou. Enxerga o poço diante de você. Vem Espírito Santo de Deus, nos dá essa visão espiritual da ação de Deus no meio de nós. Vá soltando a sua voz, vai orando no Espírito, que o Senhor haja no meio de nós e Ele faça uma grande libertação. Ora la Maria, la Maria, la Maria. Kiririra la Maria, la Maria, la Maria, la Valaria, la Maria, la Maria, la Valaria. Kiririri canta malaria, malaria, la Maria. Como é precioso, né? Quando a gente bebe desta água de Deus, né? Às vezes a gente, onde está a água de Deus? Está na sua palavra, né? Como você disse hoje, o salmo de hoje, ele vai nos inspirando. O Senhor está acampado, os seus anjos ao meu redor. Deus não nos deixa só, mesmo que às vezes parece que a gente está só. Esse dia uma mulher disse para mim: Padre, olha, eu não sei mais o que faço com o meu casamento. Eu e meu marido temos brigado demais. Eu não suporto nem ouvir a voz dele. Eu falei: eu não sei por que eu casei com ele. Eu falei: porque é essa pessoa que você escolheu lá atrás para casar com ele. A voz dele te agradava, a voz dele te encantava, a voz dele te dava segurança. Mas o que entrou no meio? A raiva, a mágoa, a tristeza, a falta de perdão. Então está faltando isso. Você voltar ao seu amor primeiro. Perdoar. Arrancar do seu coração as mágoas, tristeza. E você vai encantar de novo pela voz dele. Não é a voz dele. Não é o rosto dele. Não é o que está no seu coração que está afastando você dele. Porque o amor nos aproxima, nos coloca de lado, nos faz reconciliar, nos faz pedir perdão, nos faz voltar atrás, reconhecer primeiro os nossos erros. Falei: chega perto dele uma hora, senta com ele e fala: senta aqui. Olha, se eu não sou uma boa esposa, me perdoa. Eu quero falar para você que eu te amo
Eu casei com você para viver uma vida inteira, até que a morte nos separe. E aí veio a graça, porque ela deu passos, ela viu o poço de Deus na frente dela, a reconciliação, perdão, a vida nova. Eu falei, se não tem força, pega um salmo para ler, pega um salmo, leia um salmo, e você vai ver que sempre Deus está abrindo uma porta, uma janela, um espaço no nosso coração para a gente voltar atrás. A vida é sempre um começo e um recomeço. Uma vida de amor se dá na intensidade do perdão para com o outro, na reconciliação para com o outro. As soluções estão quando eu estou em paz, que eu estou calmo, que eu estou dócil, que eu estou aberto para enxergar o novo do outro. Aí a solução vem. Então quero pedir esta graça para você. É você também que hoje está no hospital, pedindo a solução. Senhor, mostre ao médico. Eu não sei como resolver mais o problema, mostre ao médico a solução para esse problema na minha vida. Eu tenho feito tantos exames, tanta situação que eu tenho passado, tenho ido de médico em médico, mas não acho solução. Peça a Jesus hoje, peça ao Espírito Santo, que dê ao médico a sabedoria, que ilumine os exames, que mostre a causa. Tudo é assim em Deus, né? Quero pedir para você, meu irmão lá, o Greno, que se eu possa visitá-lo no dia de hoje também, aí no hospital, para que tudo seja para a tua glória. Você que está pedindo graças hoje, Senhor, eu preciso de uma solução nesta situação da minha vida. Peça, Senhor, me ilumine, me dê a capacidade, me dê a graça da compreensão dos passos que eu preciso dar. Assim como Agar hoje, ela sentou. Quando a gente senta e a gente vê assim, ó, não tem mais solução do meu jeito, agora só do jeito de Deus. E ela começou a gritar, e o grito dela chegou ao céu, a sua oração chegou ao céu. E Deus ouviu o grito do menino e veio em socorro. Abre teus olhos. Peça, Senhor, abre meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor Jesus. E dê a graça de enxergar. E dá-me a graça de enxergar. Agora este novo para a minha vida. Esse jeito de ver com os olhos de Deus. Eu quero, Senhor. Enxergar com os olhos de Deus as soluções para a minha vida, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, para a questão Vem, nova. Senhor. Tudo isso que nós precisamos. Senhor Jesus, nós pedimos por aqueles que estão enterrados em mágoas, em ressentimentos, em coisas que não deram certo. Meu irmão, se levanta. Que Deus te mostre um novo tempo para a sua vida. Renuncia a esse espírito pessimista que pairou sobre você e ali se alojou e ficou sobre você. Essa raiva que você está alimentando de alguém que puxou o seu tapete, de alguém que fechou uma porta para você. Erga seus braços e louva a Deus e diga ao Senhor: a minha vida, Jesus, está nas suas mãos. É o Senhor quem sabe e quem faz todas as coisas. Se não foi para mim, Jesus, não era para ser. O Senhor tem um outro desígnio para a minha vida. Saia desse pessimismo. Não deu certo esse relacionamento. Você estava namorando, estava noivo, estava noiva. Essa pessoa te abandonou, deixou você. Às vezes foi até um livramento para a sua vida. Se aquela porta daquele emprego se fechou para você, você nem sabia o que estava atrás daquela porta. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então renuncia a esse espírito pessimista que tem realmente abordado a tantas pessoas, que tem tomado conta do coração. Essa frustração que não vai embora. Agar, ela clamou a Deus, ela gritou a Deus e ela enxergou. Deus disse: olha o poço, Agar, olha o
poço, Fernando, na sua vida. Deus está mostrando o novo para você, Ele vai te reconstruir. Bebe dessa água, a água do Espírito, bebe dessa fonte, encharca o seu coração dessa fonte. Deus vai renovar a sua vida. Você que está acompanhando pela Rádio Canção Nova, estamos meditando hoje a primeira leitura do livro do Gênesis, no capítulo 21, do versículo 5 seguintes, a história de uma mulher que foi abandonada, história de uma mulher que foi deixada no deserto para morrer, e Deus fez com que ela enxergasse um novo tempo para ela, um novo recomeço, e é isso que o Senhor está fazendo hoje. Jesus está tocando numa mulher que foi abusada nos seus sentimentos, abusada no seu corpo. Você se sente usada, você se sentiu usada e você foi abandonada, tal como Agar. E Deus está dando a você hoje um recomeço, uma oportunidade de você reconstruir a sua vida. Jesus também me mostra uma pessoa doente em casa e está se perguntando o que a doença está fazendo por mim. A doença está renovando a sua alma, porque você está rezando. Deus está te dando a graça de ser um homem novo. A doença está aproximando você da sua família. Olha também pelo lado bom daquilo que Deus está realizando na sua vida. Mais uma vez, erga os seus braços e vá pedindo: vem, vem Espírito Santo, vem nos dar dessa água, dessa fonte. Eu quero esse recomeço, ó Espírito Santo, e eu quero enxergar os teus desígnios sobre a minha vida. Manda teu Espírito, Senhor, manda o teu Espírito. Canta mais uma vez: vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. Tem situação, né? Que eu me lembro de uma situação para ilustrar isso. Uma senhora que queria muito um emprego e ela ficou batalhando aquele emprego, fez concurso e não passou a primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez ela passou e entrou naquele emprego. E ela começou naquele emprego e 6 meses depois ela ficou doente ali, porque o ambiente do emprego era um emprego público, desonesto, corrupto. E ela era uma mulher de Deus. E ela ficou doente. Ela se adoeceu naquele ambiente. E ela falou: eu vou largar. Ela pegou, foi lá, fez uma carta de renúncia daquele emprego. E ela saiu do emprego, fez um outro concurso, passou. Então, aquele emprego não era o emprego que Deus queria para ela, né? Não era aquilo que Deus queria. Só adoeceu a alma dela. Então, ela teve que renunciar àquele local, ir para um outro local, e aí ela começou a viver novamente. Ela pediu a Deus: Senhor, me ilumine agora para um novo emprego. Me dê a luz para onde eu possa ir e ter a minha vida na dignidade. É assim que Deus faz, né? Quando a gente se deixa iluminar pelo Espírito Santo, a música vem nesta dimensão, né? Quando a gente se deixa banhar do Espírito Santo, a gente começa a enxergar soluções. E Deus te trouxe aqui, Deus te chamou para este dia, para este momento aqui agora, para esta leitura desta palavra, para que você pudesse beber. Não se deixe abater. Eu sinto, Padre, que Deus está libertando a todos nós de um espírito de teimosia. Um espírito de teimosia. De querer uma coisa e bater e não ser essa a vontade de Deus para você. De insistir com algo que não compete a mim.
não é para mim, não foi feito para mim, não cabe na minha vida. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em viver um relacionamento, às vezes tóxico, né? Um relacionamento fora, no pecado. Porque aquela pessoa, às vezes, até te faz bem, a pessoa até, vamos dizer assim, acompanha a sua vida, mas ela, por outro lado, ela te afasta de Deus. Ela te afastou da sua família. Ela te afastou do projeto de Deus. Por que insistir em algo que não é para você? Era triste para Agar ter que sair da casa de Abraão? Sim, ela trabalhou lá por muitos anos. Ela se dedicou. Até aos olhos humanos pode dizer, foi uma injustiça. Mas Deus tinha algo novo para a vida daquela mulher. Então nós precisamos nos abandonar em Deus, sermos dóceis. Eu sempre rezo, meus irmãos, nas minhas adorações. Hoje mesmo pela manhã eu rezava dessa forma. Eu dizia para Jesus, Jesus, se não é para mim, eu não quero. Se isso não for me fazer bem, Jesus, eu não quero. Muitas vezes, até mesmo quando eu vou fechar minha agenda, em lugares onde eu vou pregar, eu vou rezar, em primeiro lugar eu vou até Jesus, eu disse, Jesus, se não for para eu ir, se não estiver na tua vontade, eu não quero, Jesus, porque não vai me fazer bem. Fecha a porta que não é para eu entrar, Jesus. Fecha, Jesus, o projeto que não é para eu fazer. Quando eu me debruço a escrever um livro, a compor uma canção, tudo isso eu vou entregando a Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero enxergar a tua vontade, eu quero perceber, é por aqui que eu tenho que caminhar. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Agar estava diante do poço e ela não via o poço, ela estava caindo no desespero por causa disso. Diz a palavra, o Senhor diz, que tens, Agar? Não tenhas medo. Deus ouviu a voz do menino, não tenhas medo, o poço está aí, Agar. A solução está diante de você, a chance de reconstruir a sua vida, a chance de recomeçar. Peça força a Deus, peça o Espírito Santo, peça a graça. Senhor, se eu não beber desse poço, eu não vou seguir em frente por esse deserto como aconteceu com Agar, eu vou morrer. Se você não beber da água do Espírito, você não vai enxergar os projetos de Deus para a sua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, fonte de água viva, que cura e liberta a alma, vem e lava-nos. Vento impetuoso, que traz novo vigor. Vem e encha-nos, chama que reaviva, brisa que acalma a alma e restaura. Vem sobre nós, vem sobre nós. Face da terra, vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós, vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra, vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. Vai soltando a sua voz no Espírito. Ora la balaria la mariera la marie, kiririera la mariera la maria la balarie, kiririria la balaria la maria la balarie. Querido Senhor, está tirando escamas dos olhos de pessoas.
Você estava sobre uma cegueira espiritual muito forte. Você só via no seu meio intrigas e revoltas. A sua vontade era de desistir, desanimar e ir embora. Jesus tirou as escamas dos seus olhos. Você que não encontrava um erro ali num processo, num trabalho, é como se o Senhor te desse uma lente de aumento neste momento e você enxergasse o que até agora, nesse dia, você não estava enxergando. É a graça, é a fonte, é o Espírito Santo, é o socorro de Deus que está vindo até nós. Não sei sem caminhar sem o Senhor. Diga isso: eu não sei sem caminhar sem Deus. Eu não consigo caminhar sem o meu Senhor. É Ele que vai me indicar o caminho. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. E nós vamos nos preparando porque Ele está vindo. Ele estava ali no poço diante da samaritana e Ele é a grande fonte. Ele é a fonte, é Jesus. Jesus é a fonte e do coração dele que emana, que jorra toda a graça que nós precisamos. Erga seus braços e diga: vem, Senhor Jesus, eu quero beber dessa fonte hoje, eu quero restaurar a minha vida. Vem, Senhor Jesus, vem reinar sobre mim, vem reinar sobre a minha história, Senhor, vem reinar sobre tudo aquilo que eu estou vivendo, Jesus. Vamos cantar mais uma vez: Deus reinará. E tudo que parecia escuro, né? Diante da fonte que é Jesus, vai se clarear. Deus vai mostrar aquilo que Ele precisa mostrar para você. Vamos cantar, vamos esperar Jesus que está chegando no meio de nós. Ele vai vencer sobre as nossas vidas. Ele vai vencer. Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá. Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá. Parecer escuro, mas a esperança está no meu Senhor. Nada há que Ele não consiga mudar. É poderoso, é justo sim, e eu proclamo vencedor. Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá. Ele está